Elias era um homem conhecido por sua integridade e por seu amor à terra. Ele possuía um pequeno pomar que era o sustento de sua família e o orgulho da pequena vila de Monte Alto. Seus frutos eram os mais doces, não por sorte, mas por sua dedicação constante. No entanto, a prosperidade de Elias despertou a inveja de um influente comerciante local, o senhor Tobias. Querendo expandir seus negócios, Tobias ofereceu uma quantia irrisória pelo terreno. Diante da recusa de Elias, a admiração de Tobias tramou em perseguição. Tobias começou a espalhar boatos de que Elias usava métodos desonestos para cultivar sua terra e, pior, subornou 2 testemunhas para dizerem que o limite da propriedade de Elias era, na verdade, parte das terras da vila. Elias viu-se, de repente, no centro de um tribunal humano. Amigos se afastaram e o peso da injustiça batia à sua porta todas as manhãs. Ele sentia uma vontade avassaladora de gritar a verdade, de confrontar as mentiras de Tobias com a mesma agressividade. Certa noite, angustiado, Elias procurou o velho pastor Samuel. Pastor, minha honra está sendo destruída. Por que Deus permite que o mentiroso vença? O pastor, com a calma de quem já viu muitas estações passarem, respondeu: Elias, existem batalhas que não se vencem com o grito, mas com o joelho no chão. A tua causa não está nas mãos dos homens, mas daquele que sonda os corações. Descanse no Senhor. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Elias decidiu silenciar. Ele continuou cuidando de suas árvores, orando por Tobias e respondendo aos insultos com um simples Deus sabe de todas as coisas. Meses depois, uma grande tempestade atingiu a região, causando um deslizamento de terra que revelou algo que estava enterrado há décadas. Os antigos marcos de pedra originais da fundação da vila. As pedras provavam, sem margem para dúvidas, que a terra de Elias era legítima e que, na verdade, Tobias é quem havia avançado sobre terras públicas anos antes. A verdade não veio por um discurso de Elias, mas pela própria natureza sob o comando de Deus. As testemunhas mentirosas, com medo das consequências legais ao verem a prova física, confessaram a farsa. Tobias foi desmascarado e Elias teve sua honra restaurada diante de todos. Mais do que a posse da terra, Elias recuperou o respeito da vila. Ele aprendeu que, enquanto o homem gasta energia tentando se explicar, Deus trabalha nos bastidores para revelar a verdade. Muitas vezes, queremos ser nossos próprios advogados. Mas a Bíblia nos ensina que quando entregamos nossa causa a Deus, Ele não apenas resolve o problema, mas o faz de uma maneira que ninguém pode contestar. A Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira porque está escrito. A vitória de Elias no tribunal e a revelação dos marcos de pedra trouxeram alívio. Mas o verdadeiro teste da justificação divina não termina quando a verdade aparece. Ele se completa quando o coração do justo é provado através da misericórdia. Aqui está a continuação da jornada de Elias. O pomar do silêncio, parte 2 - o fruto do perdão. Após o escândalo das terras, a reputação de Tobias desmoronou. O comerciante, que antes caminhava com arrogância, agora era evitado por todos. Seus negócios minguaram e a vergonha pesava sobre sua casa. Elias, por outro lado, viu seu pomar florescer como nunca, mas seu coração ainda sentia o peso do que havia passado. A visita inesperada. Certo fim de tarde, enquanto Elias colhia as últimas maçãs da estação, ele viu uma figura caída perto do portão de sua propriedade. Era Tobias. Ele não estava lá para lutar ou insultar. Estava pálido, com as roupas gastas e os olhos fundos. Tobias havia perdido quase tudo em multas e processos. Ele estava ali para pedir um favor impossível: Elias. A voz de Tobias falhou.
Minha família não tem o que comer. Eu tentei tirar o seu pão, e agora o meu próprio pão acabou. Eu sei que não mereço, mas o conflito interno. O primeiro impulso de Elias foi o da justiça humana. O pensamento de que aqui se faz, aqui se paga ecoou em sua mente. Ele poderia ter dito que era o juízo de Deus e fechado o portão. Afinal, a justiça já havia sido feita, não era? Mas, naquele momento, as palavras do pastor Samuel voltaram ao seu coração. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12:20. Elias percebeu que Deus não justifica o homem para que ele se torne um carrasco, mas para que ele revele a natureza do justificador. A mesa da reconciliação. Elias não apenas deu um saco de frutos a Tobias. Ele o convidou para entrar. Naquela mesa, onde meses antes Elias chorava em silêncio pela injustiça sofrida. Agora ele partia o pão com aquele que tentou destruí-lo. Tobias, disse Elias calmamente, Deus justificou minha causa quando a terra falou por mim. Agora, Ele quer justificar a minha fé através da forma como eu trato você. A dívida que você tinha comigo está cancelada. O novo marco. A partir daquele dia, algo mudou na vila de Monte Alto. A maior prova da justiça de Deus não foi a revelação das pedras escondidas, mas a transformação de Tobias. O homem amargurado foi vencido pela bondade que não esperava. Tobias começou a trabalhar nas terras de Elias, aprendendo não apenas sobre o plantio, mas sobre o Deus que defende o aflito. Onde antes havia um limite de disputa, agora havia uma ponte de amizade. A conclusão desta história não é sobre quem ganhou ou perdeu, mas sobre o legado que a justiça de Deus deixa quando permitimos que Ele a conduza até o fim. O pomar do silêncio, o desfecho, o legado da justiça. Anos se passaram em Monte Alto. O episódio das terras e dos marcos de pedra torna uma história contada pelos mais velhos aos mais novos. Mas com um detalhe que ninguém esperava, a parceria entre Elias e Tobias tornou o alicerce de uma nova era para a vila. O teste da sucessão. Elias, agora com os cabelos brancos e as mãos calejadas por décadas de trabalho fiel, sentia que seu tempo de cuidar daquelas macieiras estava chegando ao fim. Ele não tinha filhos biológicos para herdar o pomar que Deus tanto protegeu. Certa tarde, ele chamou o filho mais velho de Tobias. Um jovem que Elias criara como um sobrinho, ensinando-lhe não apenas a podar os galhos, mas a orar sobre as sementes. Meu jovem menos, disse Elias, mostrando-lhe as chaves do galpão principal. Esta terra nunca foi minha. Ela foi emprestada por Deus para que eu aprendesse a confiar nele no escuro. Agora, ela passará para suas mãos. O jovem, com lágrimas nos olhos, perguntou: Como o Senhor pode confiar o seu tesouro à família do homem que tentou roubá-lo? Elias sorriu, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. A justiça dos homens busca punição, mas a justificação de Deus busca restauração. Se eu tivesse guardado rancor, este pomar teria morrido com a minha amargura. Porque eu deixei Deus me defender, Ele multiplicou o fruto e me deu uma família que a inveja nunca poderia construir. Um memorial de gratidão. No centro do pomar, onde antes ficava o antigo marco de pedra que provou a inocência de Elias. Ele não construiu um muro, mas um pequeno memorial de oração. Ali, qualquer pessoa da vila que estivesse passando por uma injustiça, uma perseguição ou um tempo de silêncio, poderia sentar e buscar a Deus. Na pedra principal, Elias mandou gravar uma única frase: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 4, 6 e 10, o encontro final. Elias partiu em paz em uma manhã de primavera. Cercado por aqueles que um dia foram seus acusadores e que se tornaram seus irmãos. No seu funeral, não se falava sobre o tamanho de suas terras, mas sobre a altura de seu caráter. Tobias, já idoso, deu o último testemunho.
Eu tentei roubar o chão de Elias, mas o Deus dele me deu um novo céu. Elias foi justificado não porque as pedras apareceram, mas porque o amor dele foi maior do que a minha maldade. Conclusão: o selo de Deus. A história termina com o pomar de Elias sendo conhecido em toda a região como o pomar da paz. A lição que ficou para as gerações futuras foi clara. A injustiça é temporária. Ela pode durar uma noite, uma estação ou um ano. O silêncio de Deus não é ausência. Enquanto você cala a voz para não pecar, Deus move os céus e a terra para revelar a verdade. A justificação é plena. Quando Deus defende sua causa, Ele não apenas limpa seu nome. Ele restaura sua alma e abençoa até os seus inimigos através da sua vida. Versículo-chave do desfecho. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 11, 7.